Tudo bem, pessoal? Hoje vamos com um top 20 curiosidades sobre animais e hoje eu escolhi a raposa, porque a escrita Fenequim, que é uma amiga minha, a Evelyn, pediu para falar sobre ela e outros animais. Vou começar por a raposa porque eu nunca ouvi falar ninguém sobre raposas, tá? Então vamos começar com elas, 20 curiosidades que eu separei aqui. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira é que as raposas fazem parte da família dos cães, mas são muito mais parecidas com os gatos, principalmente por conta da agilidade e do formato dos olhos, que lembram muito os felinos. A maioria das espécies de raposas são lobos solitários. Elas caçam e dormem sozinhas, mas quando estão criando seus jovens, vivem em tocas subterrâneas. As principais espécies de raposas, pessoal, são as raposas de estepes, raposa vermelha, raposa do Ártico, raposa cinzenta, raposa orelhuda, raposa do campo e raposa das ilhas. Elas atacam sempre sozinhas, nunca em grupo, e nunca atacam gatos e cães, ao menos que fiquem encurraladas. O mito popular é que matam galinhas por diversão. Não, não comem por diversão, matam pra matar a fome mesmo, tá? Isso aí é um mito. As raposas, pessoal, comem praticamente de tudo. A sua dieta habitual inclui minhocas, insetos, larvas de borboletas, pombas, roedores, ovos, peixes e muitas frutas e verduras. No outono, podem viver à base de maçãs. Raposas têm alguns bigodes nas pernas. Isso as ajuda no caminho, especialmente quando está escuro lá fora. Então, os bigodes que ficam na perna são um estilo de visão a mais que elas têm para saber para onde tem indo e enxergar as coisas. E além dos bigodes em suas pernas, os cientistas acreditam que as raposas utilizam o campo magnético da Terra para caçar. Apesar de não compreender exatamente como funciona esse mecanismo, é um fato que as raposas têm uma taxa de sucesso superior a 70% nas suas caçadas quando estão viradas para o norte magnético. No entanto, se elas estiverem viradas noutra direção, essa taxa de sucesso cai para menos de 20%. Algumas raposas, pessoal, podem ouvir objetos que estão a 36 metros e meio de distância. As raposas podem correr até 72 km por hora, tornando-os um dos animais mais rápidos do mundo. Elas ficam grávidas por apenas 53 dias. Elas podem sobreviver também na natureza por cerca de 3 anos, uma vida bem curta. Porém, em cativeiro, algumas chegam até 10. Por causa da sua extraordinária pele, pessoal, as raposas do Ártico podem suportar temperaturas tão baixas quanto 70 graus negativos. 70 graus negativos é muita coisa. A maioria das raposas são como cães de tamanho médio, com as maiores raposas pesando 11 quilos e medindo cerca de 86 centímetros sem a cauda. Os habitats das raposas são em regiões de clima temperado. Podemos encontrar esse animal na América do Norte, Eurásia, Austrália, norte da Europa e norte da África. Elas escolhem locais em que podem encontrar alimentação em grande quantidade. Então ela é bem versátil enquanto habitat, né? E procuram lugares que tem bastante alimentação. E como comem de tudo, acredito que seja bem fácil para elas se adaptar ao local que elas escolhem, né? O feneco, pessoal, também conhecido como raposa do deserto, é a menor espécie de raposa do mundo, tendo aproximadamente o mesmo tamanho de um gato. Apesar de seu pequeno tamanho, as suas orelhas têm cerca de 15 centímetros, o que é útil para ouvir suas presas e irradiar o calor corporal, permitindo que mantenham a temperatura ideal quando expostos ao calor do deserto. Outra característica interessante dessa espécie é o fato de suas patas estarem cobertas de pelo, o que permite que consigam andar sobre a areia quente do deserto. Então, essas patas são cheias de pelo, elas pisam e não queima a pata. As raposas são capazes de fazer mais de 40 sons diferentes que utilizam em várias situações. Aí, né, parece nada demais, porque a gente faz muitos sons, mas para um animal, pega o seu gato, seu cachorro em casa. Gato, o que que faz? Mia e ronrona. Quando assado faz uns barulhos assim. Cachorro acoa, uiva, grita, sei lá, ronca, mas 40 sons é muito coisa. As raposas, pessoal, constroem dentro de seus territórios uma complexa rede de tocas, sendo uma delas a principal e as outras secundárias. A principal vai aumentando com o tempo, podendo possuir mais de 16 túneis, 6 de saídas e se estender por 6 metros de profundidade. As tocas secundárias são pequenas estruturas espalhadas pelo restante do território e pelas suas zonas de atividade, para utilização durante as caças
ou como refúgio em caso de perigo. Os partos, pessoal, ocorrem na toca principal, que não é forrada, mas se encontra revestida por numerosos pelos que caem da fêmea nesta época. Apesar de parecer boazinhas, pessoais, bonitinha, fofinha, as raposas são predadores temíveis para coelhos, roedores, aves e outros mamíferos. Não é incomum as histórias de fazendeiro ou criadores de animais que sofreram com ataques de raposas. E por último, pessoal, as raposas estabelecem uma hierarquia social definida dentro de cada grupo, e que é patente quando dois indivíduos se encontram, comportando-se como dominante e outro como subordinado. Então, pessoal, essas foram as 20 curiosidades sobre raposas. Olha, foi bem difícil achar essas curiosidades, tipo, não tem muito mais que 20 assim. Procurei bastante no Google, mas é bem complicado. E animal é interessante, né? Eu mesmo achei que era mais perto da família dos gatos e família de cachorro. Olha a estrutura de tocas dela. Mais 16 túneis com mais de 6 metros de profundidade. E tem a cria na principal, que é coberta de pelo que cai dela mesmo. Por isso que eu gosto de animais da natureza. Porque acontece as coisas que é necessário pra eles, sabe? Como eu vou explicar, tipo, cair pelo bem na época do que ela tem a cria pra esconder. Tipo, é. Sabe, é perfeito. Eu acho muito interessante assim, a natureza, animais, eu gosto muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Se quiserem ver outro animal aqui, é só deixar nos comentários. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!